Olá, continuando o vídeo anterior, a gente vai continuar falando sobre transmissão sináptica. Recapitulando algumas coisas, nós tínhamos falado sobre receptores metabotrópicos e ionotrópicos, sendo que os ionotrópicos são canais iônicos, enquanto que os metabotrópicos são ou acoplados à proteína G ou do tipo tirosina quinase. Esse tipo tirosina quinase aqui, ele é predominantemente quando tem um neuropeptídeo, de forma que, quando a gente fala de um neurotransmissor mais comum, dopamina, GABA, serotonina, glutamato, o receptor vai ser ou acoplado à proteína G ou um canal iônico. Falando sobre GABA e GABA-B, então, a gente tem receptores para o neurotransmissor GABA, então, o GABA-A e o GABA-B, mas eles são dois receptores diferentes. Ambos respondem ao GABA, mas o GABA-A é um canal iônico que é permeável ao cloreto. O GABA-B ele é acoplado à proteína G, só que é a GI inibitório, que promove a inibição da adenilato ciclase, enquanto que, isso com a subunidade alfa, enquanto as subunidades beta-gama abrem mais canais de potássio. Então isso dá um potencial de hiperpolarização, por saída adicional de potássio e de hiperpolarização por entrada de cloreto. Ambos normalmente são inibitórios. Claro que o cloreto aqui tem um efeito inibitório porque ele é mais concentrado no meio extracelular na maioria dos casos. Se isso fosse invertido, o GABA-A seria excitatório. Mas, na maioria dos casos, ambos são inibitórios. Então, são dois receptores diferentes que respondem ao mesmo neurotransmissor e têm efeitos ligeiramente diferentes. Com o NMDA, com o glutamato, a gente tem o NMDA e o AMPA. Tem um outro chamado kainato, mas vamos focar aqui no AMPA e no NMDA. Então, o AMPA ele é permeável ao sódio, primariamente ao sódio. Um pouquinho ao potássio, mas o que predomina é o sódio. E o NMDA ele é um pouco mais complicado. Ele é permeável ao sódio e ao cálcio e ele tem mecanismos de regulação mais esquisitos que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. E além disso, além dos canais iônicos, tem receptores acoplados à proteína G e aí tem de tudo. Tem diversos efeitos excitatórios e inibitórios. Vamos detalhar um pouco essa função esquisita do NMDA. Então, o NMDA permite a passagem de sódio e de cálcio. Só que apenas depois que a membrana já está um pouco despolarizada. Como assim? O NMDA normalmente está bloqueado pelo íon magnésio, de forma que, mesmo que o glutamato se ligue e induza o mecanismo de abertura do NMDA, não vai ter como passar sódio e cálcio porque o magnésio está tampando esse canal. Como que o magnésio sai? Quando a membrana ficar despolarizada. Então, quando o AMPA é ativado e permite a entrada de sódio, isso vai fazer com que essa membrana se despolarize e esse magnésio saia. Quando esse magnésio sai, vai ocorrer, então, a possibilidade do NMDA ser ativado. Só que assim, para ele ser ativado, você tem que manter a liberação de glutamato aqui por algum tempo. Senão não dá tempo de despolarizar o neurônio e ainda ter glutamato para ativar o NMDA. Então, tem que ter uma estimulação de alta frequência. Para que despolarize pelo AMPA, saia esse íon magnésio e aí o sódio e o cálcio consigam entrar pelo NMDA. E esse cálcio vai ser importante para promover alterações estruturais nesse neurônio que levam à plasticidade sináptica. Então, que plasticidade sináptica é essa? Aqui a gente tem a entrada do cálcio e esse cálcio vai ativar algumas enzimas que a gente não precisa detalhar aqui, que vão levar, geralmente são proteínas quinases, que vão fosforilar alguns substratos e tem um fato curioso aqui. Na membrana pós-sináptica, a gente tem vesículas contendo não neurotransmissores, não neuropeptídeos, mas a gente tem canais iônicos, a gente tem receptores.
E aí, esse cálcio vai induzir a fusão dessa vesícula na membrana, colocando mais receptores AMPA nesta membrana. Então, numa situação que tem poucos receptores AMPA, o glutamato se liga e despolariza um pouco esse neurônio. Se tiver mais receptores, são mais locais para o glutamato se ligar, mais locais que vão poder despolarizar. Então a despolarização vai ser mais intensa. Isso é uma forma de fortalecimento da sinapse, ou seja, com o mesmo potencial de ação, agora vai ter um efeito mais forte na célula pós-sináptica. Esse efeito aqui, ele dura não muito tempo. Ele não vai durar dias, meses e anos. Porque a base, esse aqui é o início da base da nossa formação de memórias. Essa é a base da nossa plasticidade neuronal. Então tem alguma forma para deixar esse processo um pouco mais estável. Então, além de promover a inserção de mais receptores na membrana que já estavam sintetizados, vai ter um efeito mais longo, também induzido pela ação do cálcio, que vai ser de ativar, por exemplo, proteína quinase A, que leva à ativação dessa proteína CREB, que se liga em fatores de transcrição chamados CRE. Então, o B é de binding, então é uma proteína que se liga a esse sítio CRE, que vai promover a transcrição de várias proteínas que estão associadas com o crescimento sináptico. Dentro dessa síntese vai ter mais receptores ainda. Então, inicialmente era o AMPA que era inserido na membrana. Agora você pode inserir mais AMPA, mais NMDA. E para que esses receptores estejam aqui, eles não estão só flutuando na membrana, eles estão ancorados em outras proteínas que não estão representadas aqui. Então tem toda uma estrutura adicional que em geral a gente não representa nesses esquemas, mas que estão aqui. E outra coisa pode haver o crescimento de mais botões sinápticos. Para ter mais crescimento de mais botões sinápticos, você tem a estrutura toda aqui, o que dá sustentação. E esse formatinho específico envolve citoesqueleto. Então, você tem que sintetizar proteínas de citoesqueleto também, que estão relacionadas justamente a esse crescimento sináptico. Claro que isso demora para acontecer. Então, inicialmente, a gente tem uma etapa rápida, que é a inserção de receptores na membrana, que já estavam prontos, e uma etapa mais lenta, que depende de síntese de proteínas. Essa é a base da formação de uma memória de longa duração. A gente tem aqui uma vista superior e uma vista lateral de um neurônio, depois do processo de potenciação de longo prazo, quando a gente estimula com alta frequência esse neurônio. E a gente vê que depois dessa potenciação, começam a surgir esses brotamentos aqui. Então a célula vai se tornando, ela vai apresentando a sua plasticidade, ela vai se modificando conforme um estímulo muito repetido. Então, esse estímulo de alta frequência dá um sinal de que ela deve fortalecer essa conexão. Então, conexões que são muito utilizadas se tornam muito mais fortes. Se elas se tornam muito mais fortes, é mais fácil delas serem ativadas mesmo com um estímulo menos intenso, porque há uma sensibilização dessa conexão. A gente falou, então, isso aqui é um pouquinho sobre plasticidade, claro que isso é um mundo complexo, mas essa é a base. A gente falou sobre neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos, ou receptores glutamatérgicos e receptores GABAérgicos. Onde que eles estão? Porque eles são os principais neurotransmissores do sistema nervoso. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório e o GABA é o principal receptor inibitório. Um local onde tem uma abundância muito grande destes neurônios com estes neurotransmissores é no córtex cerebral. Então a gente tem aqui um neurônio piramidal do córtex que é glutamatérgico, e logo ao lado dele a gente tem um neurônio que normalmente é menor, um neurônio chamado interneurônio, que ele é GABAérgico, aqui essa célula de Chandelier. A função deste neurônio é modulada pela função deste, ou seja, quanto de glutamato que
que vai ser liberado para uma outra região cerebral vai ser modulada por este neurônio GABAérgico. Mas aí você pode pensar, quem que modula este neurônio GABAérgico? Bom, pode ter um outro neurônio glutamatérgico que está ativando um neurônio inibitório a inibir um neurônio excitatório. E aí começa a ficar confuso. Um exemplo disso a gente tem uma patologia chamada esquizofrenia, em que parte dos sintomas são explicados por um excesso de liberação de dopamina. Tanto que uma forma de tratamento é bloquear os receptores para a dopamina. De onde vem esse excesso de liberação de dopamina? Parece que tem uma hiperativação de neurônios corticais que estimulam lá em outra região do cérebro a liberação de dopamina. Mas por que este neurônio libera glutamato demais para aquele neurônio dopaminérgico? Porque este neurônio GABAérgico está inibindo muito pouco este neurônio. Ok, mas por que ele inibe muito pouco esse neurônio? Bom, parece que o controle excitatório desse neurônio via glutamato está reduzido. Então, por uma alteração glutamatérgica, a gente tem uma alteração GABAérgica, que tem uma alteração glutamatérgica, levando finalmente a uma alteração dopaminérgica, que finalmente causam os sintomas. Então essa circuitaria, ela fica muito complicada conforme a gente vai vendo de onde vêm as coisas, e aí causa e efeito fica difícil de ser estudado. A gente tem aqui diversas formas de modulação dentro dos circuitos. Então a gente tem neurônios facilitadores e neurônios inibidores, ou inibitórios. Os inibitórios eu mencionei um exemplo, com o GABA inibindo um neurônio glutamatérgico. A gente pode ter, então, uma inibição pré-sináptica, então esse neurônio, aqui digamos que seja GABAérgica, promovendo uma hiperpolarização logo ali no terminal axônico. Então vai ter um efeito bastante intenso, muito mais intenso do que se fizesse uma inibição aqui. Porque essa inibição ela se diluiria até chegar na zona de gatilho. Então se a inibição é feita próxima à zona do gatilho ou no próprio terminal axônico, ela vai ser muito mais intensa. Mas além de inibição, você pode ter uma facilitação. Você pode ter um estímulo excitatório aqui no terminal axônico também. Então tem diversas formas de comunicação entre neurônios. Ok, o neurotransmissor é liberado. E o que acontece com ele depois? Então, liberou glutamato, se liga nos receptores AMPA, despolariza o neurônio, o magnésio que estava no NMDA sai, mas lembra que para ativar o NMDA tinha que ter uma ativação de alta frequência? Para que ainda tivesse glutamato aqui no meio, na fenda sináptica? Isso significa que o glutamato não fica aqui para sempre, ele vai embora. E como que ele vai embora? E por que ele vai embora? O que aconteceria se ele não fosse embora? Imagina que o seu telefone está sempre tocando. Quando que alguém está te ligando? É difícil, né? Não faz sentido, ele perde a função de mensagem. Então, se o glutamato tivesse aqui, ele não seria mais um neurotransmissor, porque ele estaria passando incessantemente a mesma mensagem. Se ele estivesse o tempo todo aqui, poderia acontecer coisas como o contrário de ficar mais sensível, poderia ter um recolhimento desses receptores, porque está ativando demais. Então, há a necessidade de retirar esses neurotransmissores da fenda. Um pouquinho escapa por difusão aqui no meio, mas não é o principal. O principal envolve formas de recaptação ou de degradação. Um exemplo glutamatérgico, então o neurônio liberou glutamato, esse glutamato ele atua nos receptores e, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele também está sendo captado por células da glia, então células que não são neurônios, mas que estão lá no sistema nervoso. Então o glutamato ele é recaptado por uma célula da glia, ele é convertido no aminoácido glicina, então glutamato é um aminoácido, mas ele é convertido por uma enzima em glicina. Essa glicina volta para o neurônio e é convertida de novo em glutamato, e o glutamato é armazenado dentro das vesículas. E olhem só que curioso, o GABA. O GABA é liberado, ele vai
para dentro de um astrócito também, e o GABA ele é convertido em glutamato. Olha só, GABA e glutamato têm uma origem muito parecida. Esse glutamato agora segue o mesmo caminho. Ele é convertido em glicina, essa glicina entra no neurônio e é convertida em glutamato. Só que, por que o neurônio GABAérgico não libera glutamato? Porque ele expressa uma outra enzima que vai sintetizar o GABA. Então, transforma o glutamato em GABA. E aí o GABA, sim, faz o armazenamento. Ele é armazenado em vesículas para ser liberado na forma de GABA. Então, o que separa um neurônio GABAérgico de um neurônio glutamatérgico é a presença da enzima que vai fazer a produção de GABA. Ok? Essa junção aqui de neurônio pré, pós e o astrócito forma o que a gente chama de sinapse tripartite, em que a gente tem o neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico e a célula da glia, que no caso é o astrócito. Mas essa não é a única forma de retirada do neurotransmissor da fenda. Uma outra forma é a degradação. Então, no caso da acetilcolina, a acetilcolina é liberada pela fenda sináptica e na fenda sináptica tem a enzima chamada acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. No mesmo momento em que a acetilcolina é liberada e tem que atuar nos receptores, ela também está sendo degradada. De forma parecida acontece com o GABA-glutamato. No mesmo momento em que está sendo liberado, também está sendo recaptado. E, finalmente, a gente tem as monoaminas, como serotonina, noradrenalina e dopamina, que vão ter um mecanismo um pouco mais ecológico, digamos assim. Não vai ter essa degradação para reconstrução, não vai ter essa série de metabolizações que a gente tem com glutamato, especialmente com o GABA. Com as monoaminas, a gente tem a recaptação delas na forma como elas são. Então, ocorreu liberação de serotonina, serotonina age em seus receptores pós-sinápticos e também no pré, e também ela entra através de um transportador chamado SERT. Tem o transportador SERT para serotonina, tem o transportador NET para noradrenalina e o transportador DAT para dopamina. Esses transportadores são alvos frequentes da farmacologia. Por exemplo, tem uma substância chamada cocaína que promove uma série de estímulos psicoestimulantes, uma série de efeitos psicoestimulantes. Como que a cocaína atua? Ela bloqueia o transportador para dopamina. Se esse transportador para dopamina está bloqueado, a dopamina não entra de volta na fenda, ou ela entra de maneira mais lenta, fazendo um acúmulo de dopamina na fenda sináptica e estimulando mais o neurônio pós-sináptico. Essa é a ideia de um inibidor de recaptação. Outro inibidor de recaptação bastante comum são os antidepressivos, que fazem um bloqueio seletivo ou mais ou menos seletivo da recaptação de serotonina. Alguns fazem de serotonina e de noradrenalina. Alguns também só de noradrenalina. Vamos pensar aqui um que iniba a recaptação de serotonina seletivamente. Então, ao bloquear a recaptação de serotonina, fica mais serotonina aqui na fenda sináptica e isso estimula mais o neurônio pós-sináptico. Então, o efeito serotonérgico fica intensificado. Ok. Então, o neurônio está disparando, ele dispara, os neurotransmissores atuam nos receptores, esses neurotransmissores eles são removidos da fenda sináptica, até porque é importante lembrar que a ligação dos neurotransmissores com os receptores ela é temporária, ela não é uma ligação covalente. O neurotransmissor também não é absorvido para a célula seguinte. Então ele se liga, se solta, eventualmente é degradado ou recaptado pelo neurônio pré ou por uma célula da glia. Mas aí, como será que os disparos dessa célula pré podem ser regulados? Como que essa célula aqui tem um feedback para que ela pare de disparar? Você pode imaginar que ela está disparando porque ela recebeu um estímulo
aqui, mais da esquerda. Mas será que ela pode, de alguma maneira, ter um feedback mais rápido? Porque até ela exercer seus efeitos na célula pós, a célula pós se comunicar com outro lugar e eventualmente isso chegar de novo no efeito na célula pré para que ela pare de disparar, talvez isso leve muito tempo. Então, uma forma rápida que a gente pode pensar é o seguinte: será que tem receptores na membrana pré-sináptica também? Na pós a gente já viu que tem, desculpa aqui. Mas será que tem na pré? Sim, tem receptores na pré e eles vão ser importantes. E lembram que pode ter mais de um tipo de receptor para o mesmo neurotransmissor? Sim. Se a gente coloca aqui, por exemplo, tem receptores AMPA e NMDA na célula pós-sináptica. Se tiver receptores metabotrópicos inibitórios aqui na célula pré, essa seria uma forma de inibição induzida pela própria liberação de neurotransmissores. E uma outra forma de inibição envolve os chamados endocannabinoides. Só antes de a gente ir para os endocannabinoides, espero que tenha ficado claro esse conceito de que a gente pode ter receptores pré-sinápticos que são inibitórios. Então, se eles são inibitórios, vão reduzir a frequência de disparos da célula pré-sináptica, porque a célula pré-sináptica está fazendo a liberação de neurotransmissores que atuam na própria célula pré-sináptica. Você pode pensar que a célula pré atua como pós, de certa forma, também. Mas o sistema endocannabinoide, então, é uma forma de regulação de transmissão, principalmente glutamatérgica, mas também de neurotransmissão GABAérgica. A forma mais comum que a gente vai explorar aqui é a forma de neurotransmissão retrógrada, em que a célula pré libera o neurotransmissor que atua na célula pós, e aí isso gera um estímulo para a produção de endocannabinoides que vai atuar na célula pré, tendo um efeito inibitório. Tem outras formas, esses endocannabinoides podem se ligar em outros receptores que não são os receptores canabinoides, como a gente tem aqui representado o CB1, então a gente tem o CB1 e o CB2, que são receptores acoplados à proteína GI de inibitória, que inibem a adenilato ciclase. Então, receptores canabinoides são inibitórios. Os canabinoides podem se ligar em outros receptores, como o TRPV1, mas a gente não vai detalhar essa forma de neurotransmissão. Vamos colocar num esquema aqui a seguinte sinapse. Então, vamos dizer aqui que houve liberação de glutamato, ocorreu um efeito aqui por ativação deste receptor, e vamos supor que a gente tenha aqui um precursor, um quadradinho, que pode ser afetado por um efeito da ativação do receptor pós-sináptico. Então, digamos, isso ativou uma enzima que vai fazer a conversão deste precursor em um neurotransmissor. Então, digamos que esse é um endocannabinoide. Endocannabinoide. E esse endocannabinoide, ele é extremamente lipossolúvel, então ele não fica armazenado em vesículas. Mas até porque se ele ficasse em vesículas, ele ia escapar da vesícula, porque ele é lipossolúvel. Mas se ele escaparia de uma vesícula, ele também escapa da própria membrana plasmática. Ele não precisa de um mecanismo de liberação como esses neurotransmissores aqui da célula pré. Ele simplesmente é produzido e é liberado. Por isso que a gente fala que a produção é por demanda. Ele se liga, então, no receptor pré-sináptico, que vai promover um efeito inibitório. E aí diminui a liberação de neurotransmissores. Essa é uma forma de neurotransmissão retrógrada. E por que a gente tem endocannabinoides? Porque eles são endógenos. Tem os canabinoides exógenos, como o da cannabis ou cannabis, mas a gente tem os que a gente mesmo produz. Então isso aqui existe naturalmente dentro do nosso corpo. Um pouquinho de histórico. Em 1932, a substância chamada canabidiol foi descoberta. Canabidiol que tem
propriedades terapêuticas bastante importantes. Uma que se destaca é para o tratamento da epilepsia, mas tem indícios de efeitos para a esquizofrenia, tratamento de surtos psicóticos, para redução de ansiedade, dentre alguns outros efeitos que ainda estão sendo estudados. Só em 64 é que foi descoberto o efeito do THC, que é quem induz os efeitos psicomiméticos da maconha. Apesar de, em 64, a gente descobriu o THC, só em 88 que a gente descobriu o receptor que ele atua, e em 92, uma substância endógena que a gente mesmo produz, chamada de anandamida. Essa transmissão retrógrada que eu mostrei no quadro foi descoberta em 2001. Então é uma forma bastante recente, uma descoberta bastante recente, se colocar em perspectiva as outras coisas que eu já falei que a gente conhece há muito mais tempo. Talvez vocês possam pensar que, dentre efeitos colaterais que a maconha tem, um deles é a larica, o aumento da fome. E aí, se a gente tem fome quando esse sistema é ativado, o que acontece quando ele é inibido? Então, quando inibe esse sistema, aqui num estudo em pessoas obesas, houve uma redução de peso bastante significativa quando eles tomavam um composto que bloqueava estes receptores. Mas o estudo foi interrompido devido a complicações psiquiátricas, incluindo suicídios entre os participantes. Então, o bloqueio desse sistema não é uma coisa muito boa de ser feita. Ok, então a gente falou um pouquinho sobre glutamato, um pouquinho sobre GABA, um pouquinho sobre endocannabinoides. A gente não falou muito sobre acetilcolina. Então, a acetilcolina é extremamente importante para que a gente controle nossos músculos. Então, quando um neurônio motor é ativado, ele libera acetilcolina para um músculo, atua em receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, e permite a entrada de sódio na nossa junção neuromuscular. Então, fazendo o nosso controle de movimentos voluntários. No sistema nervoso central, então pensando em neurônio com neurônio, vão ter tanto esses receptores nicotínicos quanto os chamados muscarínicos. Os muscarínicos são metabotrópicos. Então, um exemplo nas nossas vísceras. A gente tem receptores muscarínicos ao longo do nosso trato gastrointestinal, por exemplo, controlando nossa musculatura lisa. Então, tem vários tipos de receptores metabotrópicos, os M1, 3, 5, que têm efeitos excitatórios, e o M2 e o 4, que têm efeitos inibitórios. Como os receptores nicotínicos têm relação com a junção neuromuscular, a gente tem diversas toxinas que bloqueiam justamente os receptores nicotínicos. É uma forma de predadores paralisarem as suas presas. Porque aí, se não tem mais junção neuromuscular, não tem mais contração muscular, a presa não foge mais. Um pouquinho sobre as monaminas. Então, o aminoácido tirosina é o precursor da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina. A tirosina quinase é a enzima passo-limitante para a síntese de noradrenalina e dopamina. Então, a tirosina hidroxilase sintetiza L-Dopa. O L-Dopa é o padrão ouro do tratamento para a doença de Parkinson, que é uma doença que ocorre quando neurônios dopaminérgicos da substância negra, a parte compacta, morrem. Então, é uma forma de você dar mais precursor para aqueles neurônios dopaminérgicos sobreviventes consigam produzir o suficiente de dopamina para manter o mínimo da função neuronal. Essa dopamina pode ser convertida em noradrenalina ou norepinefrina, e a noradrenalina ou norepinefrina pode ser convertida em epinefrina, que também é chamada de adrenalina. Isso vem da diferença entre inglês americano e britânico. Mas aí, de novo, o que faz o neurônio secretar dopamina ou noradrenalina é a presença de uma enzima adicional. Então, o neurônio dopaminérgico não expressa essas enzimas aqui para baixo. O neurônio noradrenérgico não expressa a enzima que transforma noradrenalina em adrenalina. Isso vai diferenciar o neurônio liberar um tipo de neurotransmissor ou outro. E, finalmente, o aminoácido triptofano ele é o precursor da síntese de serotonina e também do hormônio melatonina.
A melatonina é um hormônio que sinaliza para o nosso corpo que está escuro e ele é liberado pela glândula pineal. Mas vamos falar aqui de serotonina. O triptofano, ele é convertido aqui numa molécula com nome bastante grande, que é a 5-HT. Geralmente a gente abrevia dopamina como DA, noradrenalina como NA, mas a serotonina a gente abrevia com o nome químico dela, 5-HT. Mostrar um pouquinho das vias de onde saem estes neurônios monoaminérgicos. Então, eles, ao contrário do glutamato que está por tudo, e tem neurônios glutamatérgicos por tudo, a gente tem uma concentração de neurônios monoaminérgicos no tronco encefálico. E a partir do tronco encefálico vai ter liberação por quase tudo. Mas eles têm uma origem um pouco mais delimitada do que neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos. Eu já mencionei aqui a substância negra para neurônios dopaminérgicos, que enviam projeções para o nosso chamado estriado, para os núcleos da base. A liberação de dopamina nos núcleos da base é importante para que a gente tenha controle de movimento, escolha de ações de movimento, início de movimentos. Sem isso, a gente tem a doença de Parkinson. Então, ocorre morte dos neurônios dopaminérgicos e a gente tem uma dificuldade em manter a nossa postura, a postura fica mais arqueada, os movimentos ficam mais lentos e é especialmente difícil de iniciar um movimento, além daquele tremor todo. A dopamina também é importante aqui saindo da área tegmentar ventral, está escrito tegumento aqui, área tegmentar ventral, liberando dopamina para o núcleo accumbens, que também faz parte dos núcleos da base. É o que a gente chama de estriado ventral. Como vocês sabem, cocaína tem efeitos de levar à dependência. Então, ela é extremamente reforçadora. Então, você faz o consumo e vai querer fazer de novo. Ocorre um excesso de ativação deste sistema de reforço. Então, dopamina é importante para que a gente queira fazer coisas novamente. Isso acontece com reforçadores naturais, mas com reforçadores por drogas, essa estimulação é excessiva, podendo levar à dependência. Tem outras funções dopaminérgicas aqui, através de projeções que vão para o córtex pré-frontal, sendo importantes para a manutenção de atenção, por exemplo. A gente tem vias noradrenérgicas que saem também de neurônios do tronco encefálico, de uma estrutura chamada locus coeruleus, e tem liberação de noradrenalina para várias estruturas: amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, hipotálamo, e essas funções noradrenérgicas, essa liberação de noradrenalina vai auxiliar a controlar aspectos emocionais como ansiedade e também aspectos de atenção. A serotonina, ela sai de diversos núcleos aqui um pouquinho mais dispersos do que dos outros neurotransmissores, que são chamados núcleos da RAF, então tem vários deles aqui na ponte e no bulbo. A serotonina vai ser liberada para diferentes regiões também, hipotálamo, amígdala, hipocampo, prosencéfalo basal, córtex pré-frontal, sendo importante para aspectos de humor, ansiedade. Não é à toa que tratamento para depressão envolve fármacos que mexem com transmissão serotonérgica, mas fármacos antieméticos, antivômito, mexem com transmissão serotonérgica. Fármacos para enxaqueca também mexem com projeções serotonérgicas. Alucinógenos, como o LSD, também mexem com projeções receptores serotonérgicos. Então, a serotonina exerce muitas e muitas funções e é difícil pontuar exatamente o que ela faz. Porque quando a gente toma um antidepressivo, a gente aumenta a liberação, a gente aumenta o quanto de serotonina que tem na fenda sináptica. E isso acontece ao longo de todo o cérebro. Mas apesar disso, os efeitos não são extremamente visíveis. É um pouco diferente você aumentar de maneira geral a transmissão serotonérgica ou fazer o uso de um alucinógeno que atua mais especificamente em um ou dois receptores. Então é difícil pontuar exatamente o que a serotonina faz, porque tem muitos receptores para a serotonina, e muitos receptores podem exercer ações diferentes
dependendo de qual receptor, de qual área cerebral que é. E, finalmente, nós temos o BDNF, que é um neuropeptídeo, chamado aqui de fator neurotrófico derivado do cérebro. O cérebro aqui é o B de brain. Quando há liberação de BDNF para um neurônio, o neurônio cresce e fica feliz e se mantém vivo. Se há uma falta de BDNF ou de outras neurotrofinas, eventualmente esse neurônio comete apoptose. Então, um neurônio feliz e vivo é um neurônio que recebe neuropeptídeos de vez em quando. Em algumas patologias, ocorre uma redução da produção de BDNF que está associada com morte de alguns neurônios. Então, uma redução do volume de algumas áreas cerebrais acontece, talvez, por redução da síntese e liberação deste neuropeptídeo. Então, fazendo um resumo da sinapse química, a gente tem aqui que o neurotransmissor é sintetizado e estocado em vesículas. Essas vesículas vão ser liberadas quando ocorrer um potencial de ação, e ocorre essa liberação porque o potencial de ação despolariza a membrana e promove a abertura de canais de cálcio, voltagem dependente. O cálcio entra e promove a fusão das vesículas contendo neurotransmissores com a membrana plasmática. O neurotransmissor é liberado para a fenda sináptica, atua em receptores pós e pré-sinápticos. À medida que ele está atuando, ele também vai ser ou recaptado pelo próprio neurônio, ou recaptado pela glia, ou degradado na própria fenda sináptica. A ação dele nos receptores vai depender de qual receptor é, ionotrópico ou metabotrópico. Dependendo do neurônio, pode ter inclusive uma forma de neurotransmissão retrógrada envolvendo endocannabinoides. Dependendo do receptor, pode ter um efeito de despolarizar um monte esse neurônio e ter um novo potencial de ação lá para frente. Pode ter um efeito de transcrição gênica, pode ter um efeito de tirar ou colocar receptores nessa membrana, deixando ela mais ou menos sensível a uma nova liberação de neurotransmissores. Espero que tenha ficado claro. Obrigado por assistirem até o final. Tchau!